Sejam todos bem-vindos aqui ao meu canal. Hoje eu trago para vocês essa questãozinha de matemática envolvendo aqui vários elementos importantes e interessantes da matemática básica, pessoal. Temos várias operações, como você pode notar aqui na nossa expressão numérica, e também temos várias operações nas opções de respostas, nas nossas alternativas. Eu convido você a tentar resolver essa expressão e marcar uma das opções como resposta correta, deixar para mim nos comentários e, claro, venha comigo acompanhar a resolução completa dessa questão. Se você for novo por aqui, se inscreva no canal, é muito importante, eu trago vídeo todos os dias para vocês, tá bom? Se você puder curtir o vídeo também vai ajudar bastante aqui o canal, vai dar uma força tremenda aqui pro meu trabalho, tá bom? E diga também nos comentários de onde você está assistindo o meu vídeo, vai ser uma alegria te receber aqui sempre, tá bom, gente? Lembre-se sempre disso, é uma alegria enorme fazer aqui o conteúdo para vocês. Agora vamos resolver essa questão sem mais delongas, né? Temos aqui, gente, vários elementos, como eu disse para vocês. E não são todos que têm aqui, por exemplo, a mesma prioridade, onde eu posso sair resolvendo sem ter nenhum problema depois, né? Então, existe aqui uma ordem correta para se resolver. E eu já digo para vocês logo de cara, sempre que a gente tem parênteses em uma questão, e nesse caso aqui é o que acontece, a gente vai começar por eles. Mas como assim? Tudo que estiver dentro dele deve ser resolvido primeiro, beleza? Então, vamos ter que resolver essa potência, depois vamos resolver esse fatorial, e aí depois vamos para o restante, beleza? 3 ao cubo, pessoal, tem uma própria definição, você já deve lembrar aqui, né, do ensino fundamental ou até mesmo do ensino médio. Sempre que a gente fala de potenciação, eu tenho multiplicações repetidas. O número que está embaixo se repete e o número que está em cima só dá a quantidade de vezes que vai se repetir. 3 ao cubo, portanto, será 3 vezes 3 vezes 3. Concorda comigo? 3 fatores 3, é isso que significa essa potência. Se eu fizer essa conta, olha lá, 3 vezes 3 é 9, certo? 9 vezes 3 é igual a 27. Tudo aqui, gente, baseado na tabuada, tá? Não fiz nada de absurdo, só lembrei da tabuada e encontrei esses resultados. A próxima operação pode ser feita aqui simultaneamente, só vou mudar de cor para não confundir aqui, né? Mas como ela está sendo separada por essa subtração, né, vamos dizer assim, eu posso resolver esse fatorial juntamente com essa potenciação que não vai mudar nada no meu resultado. Então, eu já vou aproveitar e colocar o resultado também do fatorial. O fatorial de um número nada mais é do que multiplicar um número por ele mesmo, perdão, pelos antecessores até chegar no 1. Por ele mesmo seria potência, né? Então, o fatorial ele vai multiplicar os antecessores. Por exemplo, começando com 4, ele multiplica o seu antecessor, que é o 3. E o 3 ele vai multiplicar o seu antecessor, que é o 2. E o 2 vai multiplicar o seu antecessor, que é o 1, certo? 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Se eu fizer essa continha, 24 é o valor. Basta a gente multiplicar, tá bom? Agora eu vou substituir aqui esses números na expressão. Vou manter o que estava fora, 240, dividido por 8, que é as operações que a gente tem fora do parênteses. Vou manter os parênteses, 27 menos 24, que são os números que eu encontrei como resultado dessas duas operações. Menos 9 ao quadrado. Beleza. Agora eu vou fazer essa subtração. Lembra que eu estou ainda dentro dos parênteses. 27 menos 24 é 3, né? Então, vai ficar 240 dividido por 8, multiplicado, porque agora você vai perceber, entre um número e um parênteses, eu tenho uma multiplicação. Não posso esquecer disso. Não é um vazio, né? Algo que não tem nada ali, né? Eu tenho uma multiplicação sendo feita. Por que isso é importante? Ao resolver o parênteses, eu não preciso mais dele, mas eu preciso colocar o valor, que é 3. E aí, entre esse 8 e esse 3, vai aparecer a multiplicação que eu estava falando para vocês, tá bom? Menos 9 ao quadrado. Belezura. Agora, gente, temos aqui algumas operações, tá? Divisão, multiplicação, subtração e potenciação. Dentre essas aqui, eu devo resolver primeiro a potenciação. Ela tem maior prioridade nesse caso. E a potenciação, a gente já sabe como que resolve, funciona da seguinte maneira. 9 ao quadrado é igual a 9 vezes 9, lembra? Repete a base
e o de cima só conta. 9 vezes 9, 81. Muito bem. Agora vamos substituir. Vai ficar 240 dividido por 8 vezes 3 menos 81. Muito bem. Nesse ponto, temos multiplicação e divisão aparecendo ao mesmo tempo na minha expressão. E chegou a hora de resolvê-las. Só que como as duas estão aparecendo, qual que eu resolvo primeiro? Sempre, pessoal, multiplicação e divisão têm a mesma prioridade. Vou resolver na ordem em que elas aparecem, da esquerda para a direita. Então, vou resolver primeiro essa divisão. 240 dividido por 8 é igual a 30. Por que eu sei disso? 8 vezes 3 é 24, e 8 vezes 30, portanto, é 240, certo? Então, o resultado aqui, 240 por 8, é igual a 30. Vezes o 3, menos 81. Muito bem. Novamente, multiplicação e subtração, eu faço primeiro a multiplicação. Aqui vai ficar 90 menos 81. E 90 menos 81, aparentemente, é a operação mais fácil que a gente vai resolver nessa questão, né? Isso aqui é igual a 9. Muito bem, vou grifar aqui o nosso valor. 9 é a resposta correta. E aí eu convido você a tentar descobrir qual dessas operações que estão aqui que vale 9. Você consegue resolver? Se já sabe, já manda para mim nos comentários. Lembrando que se você chegou até aqui e ainda não é inscrito, manda aí a sua inscrição, vai ser bem legal, beleza? Agora vamos resolver essa questão. Gente, é o seguinte, 7 primorial é a primeira delas que a gente deve resolver. O primorial é uma operação muito interessante, precisa aqui dos números primos, tá? Vou escrever para vocês os números primos, os primeiros pelo menos, né? São aqui alguns números que possuem apenas dois divisores, ele próprio e o 1. E o primeiro primo é o 2, depois eu tenho o 3, o 5, o 7, o 11 e assim por diante, tá? Esses aqui já são suficientes, por quê? Para resolver o primorial, eu vou considerar os números que são primos menores ou iguais a 7. Então, vou selecionar aqui nesse conjunto os números menores ou iguais a 7, começando pelo próprio 7, que a gente pode perceber que ele está aqui nesse conjunto, tá? Selecionamos o 7, selecionamos o 5 também, que é menor que ele, selecionamos o 3 e selecionamos o 2. Então, eu vou ter aqui uma composição de multiplicações partindo do número 7 e caindo até o número 2, ou seja, será aqui para a gente 7 vezes 5 vezes 3, que é o outro primo aqui, e vezes 2, que é o último primo. Se eu fizer a continha, 7 vezes 5 é 35, certo? Tá boadinha. Perfeita. 35 vezes 3 é 105. E 105 vezes 2 é igual a 210. 210 é um número bem grande, né? Passou bastante aqui da nossa resposta, mas foi uma oportunidade para a gente revisar, ou para quem nunca viu, fazer aqui pela primeira vez o nosso primorial, que é uma operação bem interessante, tá bom? Espero que vocês estejam gostando aqui do conteúdo. A próxima operação é uma raiz quadrada. E para resolver uma raiz quadrada, a gente vai precisar usar algumas estratégias, tá? Existem algumas maneiras de se resolver, você pode preferir uma ou outra. Eu gosto de resolver por meio da fatoração. Por que eu gosto? Porque a fatoração ela nos ajuda em vários aspectos. Vou utilizar aqui na raiz, depois vou utilizar aqui no log também, e ela nos dá uma cara melhor aqui, né, para o número, porque eu consigo fazer uma decomposição pelos números primos desses valores grandes que estão sendo aplicados nas operações. Por exemplo, eu vou começar a fazer aqui a decomposição do 256, certo? Basta que eu faça a divisão desse número pelos números primos e coloque aqui de lado os divisores e aqui embaixo os resultados. E esses divisores nada mais são do que os próprios fatores do número, né? A decomposição. Porque se eu fizer a operação inversa, volta tudo no começo, né? Então, vamos lá. O 256, ele é um número par. Se ele é par, ele consegue ser divisível pelo único número primo que é par, que é 2. Então, vou pôr o número 2 aqui. 256 dividido por 2 é igual a 128. Correto? 128 consigo novamente dividir por 2, por quê? Pelo mesmo motivo, ele é um número par.
128 dividido por 2 é igual a 64. Vou por 2 de novo, isso aqui vai dar 32. Divido por 2 de novo, eu encontro 16. 16 eu consigo por 2, vai ficar 8. Divide por 2, fica 4. Divide por 2, fica 2. Divide por 2 e finalmente chegamos no 1. Eu fecho aqui e agora eu vou analisar essa fatoração e ver como que isso pode me ajudar na resolução dessa raiz quadrada, certo? Eu vou encontrar aqui somente números 2. Você viu aqui comigo, né? Que todas as fatorações aqui que fizemos, todas as divisões foram por 2. Então, o que eu vou fazer? Vou agrupá-los, porque eu sei que multiplicação repetida me dá uma potência. E potências são operações que relacionam muito bem com as raízes, inclusive de forma inversa, né? A gente vai poder encontrar algo interessante nesse aspecto. Temos aqui 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2. Quantas vezes? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 vezes. Portanto, seria um 2 elevado à oitava, certo? Lembra comigo que o expoente é o número de vezes que se repete? Então, é exatamente isso que aconteceu. O que eu vou fazer? Eu vou substituir no lugar do 256 essa potência 2 elevado a 8. Então, vai ficar raiz quadrada. Lembrar que o quadrado é índice 2, tá? Isso aqui vai ser importante nesse ponto. 2 elevado à oitava. Muito bem. A gente sabe que existe uma propriedade na radiciação que diz o seguinte: eu tenho aqui uma base A elevada a um expoente m, e se eu extrair essa raiz, que seja de índice n, eu vou ter uma equivalência com uma potência de expoente fracionário, que seria o expoente do número dividido pelo índice da raiz, a elevado a m sobre n. Essa é a propriedade que eu estou utilizando aqui. Por quê? Fazendo isso aqui, ó, vai ficar o seguinte: 2 elevado a 8 sobre 2. E 8 sobre 2 é 4, certo? 2 elevado à quarta potência. Se eu fizer essa continha, 2 vezes 2 dá 4, 4 vezes 2 dá 8, 8 vezes 2 dá 16. Portanto, 2 à quarta potência é igual a 16. Bem interessante, né, gente? Essa é a raiz quadrada de 256. Não é a nossa resposta, porque ela tá aqui, ó. Fiz uma ondinha nela aqui, né? O 9, que é o nosso valor desejado, beleza? 5 fatorial, será que é ela? Vamos fazer as contas? 5 fatorial a gente já sabe como que faz. Pega o número, multiplica pelos antecessores até chegar no 1. Então, vai ficar aqui pra gente 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. E é só multiplicar. 5 vezes 4, 20. 20 vezes 3, 60. 60 vezes 2, 120. E eu mantenho 120 porque 120 vezes 1 é o próprio 120, né? Então, embora tenha aqui uma interessante definição, o resultado não é o correto. A gente deve, então, partir para o logaritmo. Log de 512 na base 2. Como que eu faço para resolver esse log? Eu já comentei com vocês que eu vou utilizar o método da fatoração. Porque, no fundo, o que o logaritmo precisa? O que ele deseja encontrar? Um expoente cuja base seja 2 e o resultado seja 512. Então, em outras palavras, eu tenho aqui que resolver isso aqui, ó. 2, eu preciso levar esse 2 a algum número desconhecido, que a gente quer conhecer, né? Que seja igual a 512. E nada mais fácil do que fatorar esse número e tentar descobrir esse expoente. Se eu conseguir decifrar essa fatoração todas por meio de fatores 2, vai ficar fácil. E aí a gente encontra o resultado. Vamos fazer isso. Vou colocar aqui o 512 e vamos fazer a fatoração. Lembrando que se o número é par, ele é divisível por 2. Então, sempre que for um número par, eu já vou direto, tá? Por exemplo, 512 é par. Já divido por 2, isso aqui vai ficar igual a 256. Termina em 6, continua sendo par. Divide por 2, 256 dividido por 2 é 128. Termina em 8, dá para dividir por 2. 128 por 2 é igual a 64. E assim vai seguindo. 32, 8, 4, 2, 1. Fechou. E aí a gente vai ter que descobrir quantos números aqui eu encontrei repetidos, né?
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Portanto, o 512, ele é igual a 2 elevado à nona potência, certo? Então, eu vou escrever isso aqui de novo para você perceber uma coisa. 2, escrever de caneta, né? Verde. 2 elevado à nona potência é igual a 512. O que eu queria agora há pouco? Estava perguntando para vocês qual era o expoente. E olha o expoente aqui, é 9. Portanto, log de 512 na base 2 só pode ser igual a 9. E o que era o 9? O 9 era exatamente a nossa resposta. Portanto, eu consigo afirmar agora com toda certeza a alternativa correta, letra D. Se você marcou essa, parabéns, você conseguiu acertar essa questão. Eu te vejo num próximo vídeo amanhã, lembrando que tem vídeo novo todos os dias. Espero que vocês tenham gostado. Fiquem com Deus e até lá!